Primeiro, quais são os requisitos básicos para que a pessoa possa ter direito ao recebimento do benefício. O primeiro deles é que o desligamento, a dispensa do trabalhador seja imotivada. Então tem que ser uma dispensa sem justa causa. Aquele trabalhador que foi desligado a pedido, quer dizer, que pediu demissão, ou que foi um término de contrato, ou que foi dispensado por justa causa, esses trabalhadores não têm direito ao recebimento do seguro. Então, o primeiro e mais importante requisito é que a dispensa tenha sido sem justa causa. Qual é o segundo requisito básico que a pessoa precisa ter para que ela possa usufruir do benefício? Que ela não possua renda própria de nenhuma natureza. Isso é importante e tem algumas particularidades aí no meio, né? Ela não pode ter renda própria suficiente para sua manutenção e para a manutenção da sua família, né? O que entra nisso daí? Entra, inclusive, os benefícios previdenciários. Mas dentro dos benefícios previdenciários existe a exceção da pensão por morte. Então, muita gente tem dúvida assim, olha, eu recebo uma pensão por morte do meu marido que faleceu, da minha esposa que faleceu, eu tenho direito a receber o seguro-desemprego quando eu fui dispensado? Essa pessoa tem. Porém, a pessoa que é aposentada, ela não tem direito a receber. O aposentado que tem um outro trabalho, que segue trabalhando, ele não tem direito. Ele não tem direito. Já o pensionista e a pensionista, eles têm direito. Então, uma outra dúvida também que as pessoas têm é a questão de quando ela consta no quadro societário de uma empresa. Então, ela tem uma empresa aberta. Se essa empresa tiver movimentação financeira, né? For uma empresa ativa e tiver movimentação financeira, isso também caracteriza rendimento próprio e também obsta o recebimento do benefício. Não consegue também. Se a pessoa tiver, por exemplo, um imóvel alugado, recebe aluguéis desse imóvel, ela tem direito? Ela não tem direito. Não tem direito. Não tem direito. Mas aí, assim, não tem direito no primeiro momento, né? Porque aí é uma questão mais da pessoa declarar, não declarar, ver se esse imóvel, né, se o recebimento desses aluguéis, né, se isso é repartido entre os membros da família. Então, tem que analisar no caso em concreto. Exatamente. Mas, de um modo geral, esses dois requisitos básicos, né, que a dispensa tenha sido sem justa causa e que a pessoa não possua rendimentos próprios capazes, né, de suprir as suas necessidades pessoais e as necessidades da sua família, né? E daí o tempo que a pessoa, quantos meses ela vai receber e o valor depende também caso a caso? Isso, então, aí nós vamos entrar ainda no terceiro critério de habilitação, que é o quê? Justamente a quantidade de salários recebidos, e isso varia de acordo com as situações. Se é o primeiro requerimento que o trabalhador está apresentando, se é o segundo requerimento que o trabalhador está apresentando, ou se é o terceiro ou posteriores requerimentos que o trabalhador está apresentando. No caso do primeiro requerimento, ele tem que ter recebido pelo menos 12 salários nos últimos 18 meses. Tá? Esse é um requisito também fundamental para que ele tenha direito ao benefício. Uhum. No caso do segundo requerimento, ele tem que ter recebido pelo menos 9 salários nos últimos 12 meses. E no terceiro e nos próximos requerimentos, dentro da vida laboral dele, né, que ele vai requerer, ele tem que ter recebido pelo menos 6 salários nos 6 meses imediatamente anteriores ao desligamento dele do emprego. Tem que estar trabalhando há 6 meses, pelo Exatamente, menos. No mínimo 6 meses para conseguir. Isso, exatamente. Então, feito esse panorama geral, isso é para quê? Para que a pessoa tenha direito ao recebimento do benefício. O valor também varia de acordo com o rendimento do trabalhador? Isso, então. O valor é assim, ele considera a média salarial dos últimos 3 salários recebidos pelo empregado. Em cima disso, de acordo com a faixa salarial, é aplicado um fator, né? Mas, então é um cálculo meio complicado para explicar aqui como que funciona, mas o benefício ele não pode ser inferior a um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.212, né? E ele tem um teto, que é de hoje, por exercício 2022, é de R$ 2.106,08.
Mesmo que a pessoa ganhe um salário bem acima disso, ela vai receber os 2 mil. Mesmo que ele ganhe 10 mil reais por mês, ele vai entrar no teto, que seriam os 2.106,08, tá? E o mínimo de 1.212, que é o valor de salário mínimo para 2022. Né? A gente vê, às vezes, algumas queixas de demora para a liberação da primeira parcela, e a pessoa, muitas vezes, lógico que ela tem necessidade, ela foi dispensada, tal. Isso tem acontecido com frequência? É comum que não saia, por exemplo, dentro de um mês, dentro daquele mês? Isso acontece com frequência por N razões, mas vou elencar aqui as que são mais recorrentes, né? E que as pessoas já podem tomar as devidas precauções para evitar que ocorra esse tipo de aborrecimento, né? A primeira delas é a questão do cadastro. É muito importante que as pessoas mantenham o seu cadastro nos órgãos governamentais atualizados, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, no cadastro do trabalhador, o nome da mãe dele está de uma forma, no cadastro da Receita Federal o nome está de outra, principalmente a abreviação de nome. Se o nome da mãe tem uma Aparecida no meio, por exemplo, né? No cadastro do trabalhador está como Aparecida, no cadastro da Receita Federal está AP. Então é importante que ele mantenha esses dados uniformizados, né? E atualizados sempre nos órgãos próprios, né? Para não dar esse problema, né? Fundamentalmente na Receita Federal, porque hoje em dia o governo utiliza como a base central de apuração os dados que estão cadastrados na Receita Federal e vinculados ao CPF do requerente, né? Então, vai lá, né? Pelo próprio site da Receita Federal você consegue consultar. Se houver alguma discrepância, pede atualização, deixa o cadastro sempre atualizado e aí ele não vai ter problema dessa morosidade que você citou por conta de um mero problema cadastral, né? Uma outra situação que é muito recorrente também é a pessoa que tinha uma empresa aberta, não encerrou essa empresa e essa empresa ela continua ativa. E isso, quando é feito o cruzamento de dados, né, pelo sistema que vai fazer a liberação do benefício, verifica que a pessoa consta, né, com o CNPJ lá ativo e de plano já acaba indeferindo o benefício. E aí, para que seja feita a habilitação, é necessário que ele monte o recurso administrativo e até que seja feita a análise desse recurso administrativo, vai acabar demandando um tempo que vai postergar o recebimento do benefício. Quem tem 2 empregos, doutor Fábio, e perde um desses, a renda é complementada aí nos 2, ela tem o direito de receber seguro-desemprego? Não tem, porque, como eu falei, um dos pressupostos, né, para o recebimento é que a pessoa não possua rendimentos próprios de qualquer natureza, né, capaz de prover o seu sustento. Então, se ele tem 2 empregos e ele é desligado de um, ele não vai conseguir habilitar o benefício desse emprego que ele se desligou. Ele vai conseguir habilitar quando ele se desligar do próximo emprego e se ele não tiver nenhuma fonte de rendimentos fora, né, dessa relação empregatícia, né? A pensão alimentícia, ela entra nesse cálculo? A pensão alimentícia já existe jurisprudência que não é considerado um rendimento. Então, a mãe que tem a guarda dos filhos, os filhos recebem uma pensão alimentícia, ela perde o emprego, ela tem direito ao seguro-desemprego. Tem direito, sim. Em relação à documentação, é tudo na Caixa Federal? Então, hoje em dia é tudo através do portal gov.br. É muito simples, a pessoa faz o cadastro, né? Ela pode acessar, porque os sistemas eles são todos hoje conectados, né, numa única plataforma. Então ele faz o cadastro dele no gov.br. Lá já tem o campo próprio para ele fazer o requerimento de seguro-desemprego. E ele mesmo já preenche as informações e já é processado normalmente. Entendi. Não há necessidade mais de ir até o banco. Isso. Uma outra coisa que é importante de ressaltar é a questão do período aquisitivo, que seria como se fosse uma carência. Então, entre o recebimento de um benefício e a habilitação de outro, é necessário que se observe um período mínimo de 16 meses. Porque hoje tem muita rotatividade também nas empresas, né? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa recebeu um seguro-desemprego, ela arrumou um novo emprego e ela foi desligada sem justa causa,
e ela acaba não conseguindo receber e não entende por que não recebeu. É porque entre a data do desligamento que originou o primeiro benefício e a data de demissão do segundo vínculo empregatício, do qual ele está requerendo naquele momento, tem que se observar um período mínimo de 16 meses. É como se fosse uma carência mesmo, né? Uhum. Entre o desligamento do vínculo inicial e do vínculo atual. Então, tem que se ligar também nesse ponto. Observar todos esses detalhes, Exatamente, né? cheio de detalhezinhos, né?